O Dr. Renato deu a aula aqui na terça-feira, eu acompanhei os slides que ele passou e eu vou apresentar um pouquinho mais da parte prática dessa questão das redes sociais. E casou justamente numa semana super interessante essa palestra, porque no final da semana passada e hoje especificamente é o lançamento oficial de um e-book para entender as mídias sociais, né, que tem a organização da Ana Brambila, e aqui é um e-book que tem todas as matérias que vocês possam imaginar, e ela me convidou para escrever justamente sobre as questões jurídicas das redes sociais. Então é um trabalho super interessante, depois eu vou comentar um pouquinho mais para o final da apresentação, porque como justamente esse livro fala para entender as redes sociais, é um livro já que foi disponibilizado através da Creative Commons, ou seja, daquela licença alternativa, de forma gratuita na internet. Então qualquer um pode baixar esse livro e poder lê-lo, né? E para começar a minha apresentação de hoje, eu trago justamente uma parte do meu capítulo no livro, que na verdade são pequenos textos aí misturados sobre diversos assuntos, para a gente começar o debate aqui da questão das redes sociais. É um slide um pouquinho mais carregado, mas eu gostaria de lê-lo, porque mostra justamente tanto a parte positiva como eventualmente as partes negativas dentro das redes sociais. Então está aqui uma parte do trecho do meu capítulo. Falamos o que pensamos, encontramos colegas que não víamos há décadas, marcamos encontros, festas, reuniões, eventos, passemos por diversas ruas espalhadas pelo mundo, conhecemos toda e qualquer obra de arte, estudamos, trocamos informações, notícias, artigos, fotos, vídeos, músicas, sentimentos, conhecemos pessoas, nos relacionamos e nos apaixonamos muitas vezes sem sequer conhecer pessoalmente o amado ou amada. Tudo através de um celular, um tablet, um computador conectado em uma rede social. Por outro lado, infelizmente, inúmeras pessoas se expõem demasiadamente, utilizam perfis falsos, mentem, ofendem, maltratam, ameaçam, traem, são racistas, vendem drogas, violam direitos autorais, violam segredos industriais, praticam concorrência desleal, acabam literalmente com a vida pessoal e profissional de terceiros. Nos últimos anos já vimos jovens se suicidando em razão de gravíssimos casos de cyberbullying, sequestradores caçando suas vítimas na internet, trabalhadores se expondo segredos industriais aos concorrentes por irresponsabilidade ou intencionalmente, e outros, muitas vezes, misturando sentimentos pessoais com os profissionais, entre outros graves problemas. Enfim, eu quis trazer essa parte aqui justamente para começar um debate com vocês que estão aqui presentes, também com os colegas que estão nos acompanhando no Brasil. Por que será que, além dessas atividades lícitas, resgatando um pouquinho da aula do Dr. Renato também, por que será que existem tantos atos ilícitos através das redes sociais? Por que isso ocorre? Vocês têm uma opinião já formada sobre esse assunto? E só fazendo um parênteses aqui que me solicitaram, a gente vai fazer aula direto, tá? Sem o intervalo de 10 minutos antes das perguntas. E eu já combinei que a qualquer momento vocês podem me interromper eventualmente para fazer qualquer questionamento. E também o pessoal que não está presencial, também eu posso ler a pergunta aqui diretamente. Por que existem hoje em dia tantos crimes nas redes sociais? Alguém tem alguma opinião formada sobre o assunto? Sim. Por quê? Digamos que aquela sensação do anonimato, que ele está só no seu escritório, na sua casa, então ele teclando lá ou clicando, como se diz aí, ele pensa que está impune. Entretanto, nós vamos rastrear e vamos conseguir onde é que surgiu aquela conduta delituosa praticada através do site ou de uma rede social. Muito bom. A sensação do anonimato, então, traz essa possibilidade maior da prática do ilícito. Agora os tímidos também podem praticar ilícitos, é isso? Porque antes, uma coisa é pegar uma arma na mão para fazer um assalto. Outra coisa é você estar atrás do computador sem mesmo conhecer sua vítima para praticar um ilícito. Sensação do anonimato. Alguém mais tem alguma ideia? Será que é aquela falsa sensação de que a conduta não é criminosa, que na internet pode tudo? E aí não entra aquela questão que o desconhecimento da lei é inexcusável? E quantas pessoas sabem que o desconhecimento da lei é inexcusável, né? E também o que é crime, o que não é crime.
né? Muito difícil também isso. Mas isso tanto para atos ilícitos praticados através de redes sociais ou também para atos ilícitos comuns, né? Alguém mais tem alguma opinião sobre o assunto? Vou apenas lembrar uma coisa, professor, se me permite, é o seguinte, não existe na área penal a chamada compensação de culpas. Se me xingou, eu xingo também, não, cada qual praticou seu delito, e essa que é a verdade. Certo. Não é verdade? Sim. É isso? Mas por que acontecem hoje em dia tantos crimes através das redes sociais? Além, obviamente, da quantidade de pessoas que a cada dia conseguem ter mais acesso à internet, mais acesso a qualquer tipo de computador que possa ter um acesso à internet, computador, celular, tablet. É fácil. É fácil. Vamos estudar alguns casos aqui para começar a entender um pouquinho melhor. Alguns cases práticos aqui. Tá? Ofensas em sites de aviação. Tá? O que aconteceu nesse caso para a gente estudar aqui detalhadamente? Simplesmente um belo dia, em um determinado site de aviação, que para o mundo aéreo, por exemplo, é muito importante, se eu não me engano tinha mais de 7 mil usuários aquele determinado site, inseriram naquele site uma suposta notícia de um jornal que falava muito mal, ofendia, além de trazer questões internas de determinada companhia aérea, acabando com o presidente naquela atual gestão. Tá? Ou seja, foi inserido ali essa suposta notícia desse jornal contendo uma ofensa tanto ao presidente como uma ofensa à própria companhia aérea. Tá? E isso estava dentro dessa rede social especializada na questão aérea. Tá? O que vocês fariam, nesse caso para a vítima, tanto o presidente da companhia como a própria companhia aérea, em relação à investigação e à repressão de um caso como esse? Como é que vocês começariam um caso como esse de um ilícito ocorrido através de uma rede social? Qual seria o primeiro passo? Proteger mais o site. Proteger qual site? Esse site era um site ou numa rede social qualquer? Então, aumentar a segurança das informações. Das informações internas da empresa? Da rede social. Sim, mas nós como vítimas a gente não tinha controle daquela rede social, certo? É uma rede social qualquer, pois não? Eu acho que descobrir de onde veio, descobrir o IP, ir atrás e tirar também, tirar a informação da... Mas antes a gente não tem que tratar de um assunto fundamental, que é a prova do ilícito? Sim, perfeitamente. A ata notarial. Se a gente fizer só a ata notarial, você acha que nós estamos resguardados? Notificar o provedor para que guarde as informações? Notificar o provedor para que guarde as informações? Se eu simplesmente imprimir aquilo, não serve para nada? Professor, é cabível também a escritura pública, constando a ofensa ou aquela conduta delituosa constando no site, você vai no cartório pelo que sei. Agora, se não, seria ata notarial nesse tipo de situação, né? Dá fé pública aquilo. Mas se simplesmente alguém imprimir aquilo e sair do ar depois, isso tem uma validade jurídica? O que vocês acham? Tudo é válido como prova, né? Sim. Tem provas que são mais discutíveis e provas que são menos discutíveis. Né? Uma impressão de uma tela seria uma prova muito discutível. Certo? Por quê? Porque qualquer pessoa pode montar algo igual ali, mostrar para o juiz, imprimir aquilo e falar que foi o outro autor que fez, por exemplo. A ata notarial é uma solução que aparentemente é mais válida, teria uma discussão jurídica menor. Por quê? Porque não sou eu, parte naquele assunto, que tem interesse na causa, que estaria imprimindo. Seria alguém com fé pública que estaria imprimindo aquilo. Né? Mas por que isso pode ser também discutível? Porque até a ata notarial pode ser discutível. Por que vocês acham? Princípio contraditório. Autoria, né? Não, sim, contraditório sim, mas por que aquilo pode ser discutível? Sem entrar na autoria ainda, mas na própria materialidade. É? Você não sabe de onde veio, pode ter fabricado aquilo mais fácil do que outras coisas. A questão aí é mais ou menos nesse sentido. Né? O tabelião, ele é um perito no assunto que vai fazer uma análise pericial daquela página?
O que o tabelião normalmente vai fazer? Que ele viu. Visualmente só. Constatar aquilo que está na internet. Basicamente é isso. Certifico e dou fé que naquela data e naquele horário acessei o site tal, onde constava uma suposta matéria tal, onde tinha ofensas, onde tinha aqueles dizeres tais. Certo? Se alguém eventualmente montar um site falso e um terceiro pedir a ata notarial daquele site falso, o tabelião não vai registrar também da mesma forma? Sim. Né? Aí que surge a questão mais importante, que foi justamente comentado pelo nosso colega. Desculpa, seu nome? Não, no meio. Aqui. Isso. Jean Carlos. O Jean Carlos. Notificar quem, Jean Carlos? O provedor. Qual provedor? O provedor da rede social. O provedor da rede social. Para quê? Para pegar as informações por um período para depois pensar numa cautelar. É aquele provedor de hospedagem, né, que recebeu aquele comando em algum momento para que aquele tipo de matéria fosse colocado no ar. Certo? Foi ele que recebeu ali as informações, os bits e bytes de forma eletrônica, para depois passar aquilo para a internet. Tudo feito automaticamente, mas foi ele que fez. Certo? Ou seja, ele que tem a prova inequívoca, se depois, posteriormente, for feita uma perícia, que vai comprovar que exatamente naquela data e naquele horário foi colocada aquela informação. Por isso que o mais importante, veja, a impressão da página é super importante. Porque às vezes pode demorar um pouquinho para ser feita uma ata notarial. A ata notarial é mais importante ainda. Mas o que é de extrema importância é essa notificação ao provedor para preservar a página em lista. Né? Por quê? Porque mesmo depois, se alguém discuta sobre a validade daquela ata notarial em razão da possibilidade dela ter sido feita em razão de um site forjado, o provedor vai ter aqueles registros eletrônicos guardados para que eventualmente o juiz designe uma perícia para que seja realizada naqueles documentos eletrônicos. E aí sim comprovar que realmente aquilo foi feito naquela data e naquele horário. Bom, ótimo. Então vamos lá. Ata notarial feita, impressão da página feita, notificação ao provedor para a preservação dos dados, dos registros eletrônicos e do conteúdo. Além do que? Remove isso, por favor, imediatamente. Porque o dano ali é contínuo. Certo? Ótimo. Aparentemente, preservamos de uma forma adequada ali a materialidade do ilícito. Qual que é o próximo passo aí, nesse caso? O que fazemos agora? Temos a materialidade já, certo? E agora precisamos do quê? Propositura de pedido de uma instauração do processo do inquérito policial para comprovar a autoria. Autoria. Né? Temos a materialidade, agora a gente precisa da autoria. Como é que a gente chega até a autoria? Rastreando o IP? Rastreando o IP. Né? Então vamos pedir para quem? Para que aquele provedor forneça o quê? Os registros eletrônicos de quem? De quem postou a informação. De quem postou aquela informação. E não só naquela data da postagem da informação, mas todos os registros eletrônicos daquele usuário. Certo? Vai fornecer isso extrajudicialmente? Não. Por quê? Porque a gente está dando dados também de outra pessoa. A gente está dando dados de outra pessoa ou só IPs Mas IP que são públicos? Não. Poderia fornecer extrajudicialmente ou não? Veja, eu estou pedindo os registros eletrônicos. Todos os IPs, datas e horários que foram utilizados para acessar aquele usuário que postou aquela suposta mensagem no jornal. Pode fornecer extrajudicialmente ou não? Tem várias decisões que falam que dados cadastrais como nome, RG, CPF e endereço às vezes não estariam protegidos pelo artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição. Por que registros eletrônicos não poderiam ser fornecidos? A não ser que o quê? Que o proprietário daquele provedor tem um contrato com seus usuários que preveja que somente serão fornecidos qualquer tipo de dado mediante ordem judicial. Mas simplificando aqui, fora a questão acadêmica, que é sempre interessante discutir, normalmente exige-se ordem judicial, certo?
Ok, ordem judicial para fornecimento de dados. Forneceram todos os registros eletrônicos ali. Tinham mais ou menos uns 100 registros eletrônicos ali. Mais diversos mesmos, IPs diferentes, com datas e horários diferentes. E muitas vezes alguns IPs são fixos, outros IPs são dinâmicos. Normalmente quando o IP é fixo é possível identificar diretamente o local de origem. Quando o IP é dinâmico, normalmente precisa, isso varia de caso a caso, mas precisa de uma ordem judicial contra o provedor de acesso para saber quem era aquele usuário que estava naquela data e naquele horário com aquele determinado IP. Nova ação de quebra de sigilo contra pelo menos 10 provedores aí de acesso. E os provedores começaram a fornecer os dados. Né? Fornecimento dos dados. Tal IP, tal data e tal horário, Argentina, determinado hotel. 2 dias depois, tal IP, tal data, tal horário, Estados Unidos, determinado hotel. Outro dia, tal IP, tal data, tal horário, Minas Gerais, uma residência. Outro dia, São Paulo. Outro dia, Recife. E assim foi, Fortaleza, etc. e tal. O que vocês acham? Por que tantos IPs diferentes, em tantos locais diferentes, em datas e horários diferentes? Por que será? Quem era a vítima aí? Mesmo? É? Que empresa? O quê? Empresa de aviação. De aviação, né? O que vocês suspeitam? Alguém que viaja bastante. Alguém que viaja bastante. Quem costuma viajar bastante, tantas vezes? Piloto, aeromoça. Algum piloto, aeromoça, né? Alguém assim. Bom, vamos confrontar todas as origens com a escala de todos os tripulantes. Certo? Bom, todas as origens com todas as escalas dos tripulantes bateram em determinada pessoa. Inclusive, em um determinado local que foi identificado como residência no hotel, era a casa da mãe do sujeito. Né? Bom, fantástico. Temos uma autoria aí, não temos? Praticamente, se a gente resumir aqui, 15 IPs com 15 locais diferentes que batem justamente com todas aquelas informações, nós temos uma autoria com um determinado piloto. Quais reflexos vocês acham que tem esse caso? Né? Lembrando, teoricamente, aquela pessoa pegou uma notícia de um suposto jornal e essa notícia desse jornal era completamente ilícita e ofensiva tanto contra o presidente daquela companhia como contra a própria imagem daquela companhia. E inseriu num site, numa rede social de aviação, para 7.000 pessoas especializadas visualizarem aquela notícia. É essa a prova que a gente tem até agora. Certo? Ofício, notificação por um determinado jornal que teria publicado aquela notícia. E para aquele determinado jornalista. Resposta: nunca fizemos essa matéria e o jornalista mandou uma carta oficial para a empresa falando que não tinha sido ele. Ou seja, provavelmente aquela notícia foi forjada. Que reflexo nós temos aí nas diversas áreas do direito? O que vocês acham? Criminal temos? Qual tipo de crime? Contra a honra. Crime contra a honra. De quem? Da companhia e do presidente. Crime contra a honra só pessoa física, né? Antigamente existia aquela discussão se difamação poderia ser contra a pessoa jurídica, mas isso está praticamente pacificado. Somente contra a pessoa física. Quem? O presidente da companhia aérea. Qual o crime? Difamação. Com aquele aumento de pena em razão do meio utilizado. Né? Temos um reflexo civil aí. Dano moral em relação à imagem da empresa e do próprio presidente. E na esfera trabalhista? Justa causa. Justa causa. Vejam só a informação que a gente tinha naquele momento. A gente tinha informação de que aquele piloto inseriu aquela notícia naquele portal. A gente não sabia se ele fez aquela notícia ou não.
A gente só sabia que ele inseriu aquela notícia. Vocês acham que isso já implica em justa causa? Não. O que vocês acham? Não aqui? Alguém mais? Todo mundo sim, o resto? Não. O que é mau procedimento? Dependeria das normas dele. Ofensa contra a honra de superiores hierárquicos, são hipóteses de justa causa, né? Mas a gente não sabe se foi ele que fez ou não. Se não foi ele que fez, se ele não agiu. E qual que era o problema nesse tipo de situação? Porque o que é mais adequado se fazer? Uma busca e apreensão para se verificar o quê? Nos equipamentos utilizados naqueles determinados IPs, que foi provavelmente um laptop que ele carregava com ele em todos os cantos para acessar aquele usuário. Se foi ele que criou aquela matéria ou não. Só que qual que é o problema? Vejam só que nada é simples, né? Se a gente faz uma busca e apreensão nesse sentido e depois não se comprova que foi ele que fez a matéria, teoricamente, pela Justiça do Trabalho, a gente já teria dado um perdão tácito. Certo? Ok para todo mundo? Então, o que fazer nesse momento? Demitir por justa causa, não. E pior, se a gente demitir por justa causa, ele apaga as evidências eletrônicas no computador, né? Certo? A gente está numa sinuca de bico aí. O que a gente pode fazer? Tentar ver de onde veio a notícia. Se dane. Bom, vamos por etapas, né? A pergunta formulada, a última agora, seria se caberia ou não a justa causa. O embate é esse. Vamos lá. A gente tem, primeiro, a dúvida. Somente pelo ato de alguém colocar uma notícia ofensiva e teoricamente inverídica numa rede social especializada que 7.000 pessoas têm acesso contra a sua própria companhia, já é motivo para a justa causa? Não, efetivamente não. Compete comprovar o ilícito cometido naqueles elencados no artigo 482 do CLP. Sim, mas um deles é atentar contra a honra ou boa fama de pares ou superiores hierárquicos. Está lá. Provavelmente nós teríamos que ter um trânsito em julgado na área penal, se mover uma ação penal. Mas aí dá o perdão tácito na esfera trabalhista. Cara, assim, responder de imediato. Vamos fazer o quê? Justa causa ou não? Nossa opinião. Se aplicaria a justa causa. O que a gente pensou? Imagina só, na hipótese de um escritório de advocacia, vamos supor. Um blog especializado em direito eletrônico, onde tem 7.000 usuários de direito eletrônico. Alguém vê alguma notícia na internet com conteúdo inverídico e ofensivo contra o escritório. Um advogado do escritório acha interessante aquela notícia contra o próprio escritório e ofensiva contra os sócios do escritório, pega aquela notícia e coloca nesse blog para 7.000 usuários, com uma matéria inverídica. Por que ele não procurou o escritório internamente para resolver o problema? Por que ele colocou numa rede social para espalhar algo que não era verdadeiro? Ainda bem que o direito é subjetivo, acho que por isso que todo mundo escolheu, né, ser advogado, ou juiz, ou promotor, enfim. Mas a gente achou que era já motivo para justa causa. Mas qual que era o problema? A gente queria saber quem fez. Ou seja, a gente precisava fazer também o quê? A busca e a apreensão. Ótimo. Vamos aplicar a justa causa e fazer a busca e a apreensão concomitantemente. Certo? Não é nada simples, né? Por isso que essa é uma área fantástica. Bom, vamos verificar quando que a gente pode fazer isso. Determinado dia onde teria uma viagem, né, daquele determinado piloto, dentro sempre de toda a legalidade, entramos com a busca e a apreensão, que seria o procedimento judicial na esfera trabalhista, e ao mesmo tempo, internamente, adequamos o procedimento administrativo, tudo separadamente, para a aplicação da justa causa. Então, naquele determinado dia e horário,
Foi aplicada a justa causa e imediatamente após a justa causa, as oficialas de justiça na época cientificaram ele da busca e apreensão do computador dele. Tá? E foi feito os dois. A justa causa foi aplicada e a preservação da prova foi feita. Tá? Muito bem. Ficou comprovado que realmente ele tinha lido a matéria, tinha achado interessante e tinha colocado naquela rede social. Foram achados alguns vestígios ali através da perícia eletrônica que ele poderia ter elaborado aquela matéria falsa, mas não ficou comprovado isso. Tá? Resumo da ópera. Foi feito um acordo posteriormente onde se manteve a justa causa dele. Tá? Mas para vocês terem uma ideia, foi dada a busca e a apreensão mesmo na esfera trabalhista, e depois a gente entrou com uma medida inibitória para que ele não praticasse ilícitos como esse, e foi dada a liminar. Tá? Depois ele entrou com uma reconvenção, e dentro desse bolo todo foi feito esse acordo onde ficou mantida a justa causa. Né? Mas enfim, esse é um dos casos envolvendo redes sociais. Né? Um outro caso, gravação de imagem de conversa. Pois não. Você poderia falar o tempo, quanto tempo dessa apuração até esse desfecho? Olha, até a busca e a apreensão, se eu não me engano, foram mais ou menos 3 meses, alguma coisa assim. Tá? Até que a gente teve ciência de tudo, com as medidas extrajudiciais, judiciais e a busca e a apreensão, mais ou menos 3 meses. Tá? Aproximadamente. As ordens judiciais, elas são rápidas. O problema é no fornecimento, normalmente, das informações dos provedores e muitas vezes até um resultado da perícia, aí que demora um pouquinho mais. Tá? Mais ou menos isso. Um outro caso aqui, gravação de imagens de conversa no MSN e criação de blogs. Então, o que aconteceu? Uma outra vítima, teoricamente, vítima sim, né? Não é teoricamente, em determinada hora da noite, entrou numa sala de bate-papo com uma webcam e começou a se expor ali para quem estava do outro lado. Né? E esse expor, vocês podem imaginar já como é que aquela pessoa se expôs. Tudo que vocês possam imaginar. Pensando que estava conversando ali com uma amiga que tinha acabado de conhecer na internet com a maior credibilidade e confiança do mundo. O que aquela pessoa fez? Gravou tudo e como aquela pessoa era famosa, pegou aquela gravação, no dia seguinte mandou um e-mail falando, olha, estou com essa gravação aqui, está em anexo, se você não me pagar 20 mil reais, se eu não me engano na época, eu começo a espalhar para o mundo inteiro. Né? A vítima não entrou na extorsão e no dia seguinte ela criou perfis, na época só no Orkut, no Twitter e vários blogs, Blogspot, entre outros, espalhando aquele vídeo para o mundo inteiro. Né? E aí começa, né? A partir do momento que sai em um canal, aquilo se replica automaticamente realmente para diversos outros canais. Né? Bom, o que se faz? Para tirar da internet é impossível tirar tudo da internet. Né? Sempre se tenta tirar dos principais blogs, né, que acessam, e a partir daí, né, se ter uma ordem judicial contra o próprio Google para tirar aquilo dos buscadores. Né? E eu não sei se o doutor Renato comentou, mas se ele comentou, eu vou repetir porque é muito importante. Foi a primeira ação judicial no Brasil que conseguiu quebrar o sigilo do Twitter dessa pessoa que estava divulgando. Então foi super interessante. Né? Por quê? Porque a gente sabia que só tinha a sede nos Estados Unidos e a gente entrou contra o procedimento, pedimos a rogatória, traduzimos juramentadamente a ordem judicial, mandamos a rogatória através do STF e também mandamos para um cartório nos Estados Unidos que protocolizou ali no Twitter e de repente, depois de 2 meses, se eu não me engano, apareceu ali com um escritório brasileiro o Twitter quebrando o sigilo e fornecendo os IPs daquela determinada pessoa. Enfim, então é mais um caso super interessante. Um outro caso aqui, um projeto de eletrodoméstico no Orkut, onde um projeto, se eu não me engano, de mais ou menos 7 milhões de reais, que iria ser lançado no final de 2009. Em julho de 2009, o projeto inteiro daquele eletrodoméstico escaneado estava em um determinado perfil do Orkut. Né? Como se fosse um e-book mesmo, para todo mundo ter acesso. E aquele determinado perfil convidou as páginas dos concorrentes para terem acesso àquele projeto.
né? Resumidamente, 7 milhões de... eles não fizeram mais o eletrodoméstico por causa disso, e na prática 7 milhões de reais, fora os lucros que viriam depois, foram jogados no lixo. Toda a investigação na forma que eu já comentei anteriormente foi feita, né? Os IPs quebrados, bateu aonde? Na casa da mãe de um estagiário, né? Foi feita a busca e apreensão e foi comprovado que o estagiário fez aquilo, né? E lá no momento da busca e apreensão, o estagiário comentou por que ele tinha feito aquilo. Ah não, várias pessoas foram demitidas da empresa, eu também saí, eu tinha já escaneado aquilo e resolvi fazer uma brincadeira colocando aquilo na internet, né? Ou seja, para a empresa, o que acontece? Perdeu esse tipo de projeto, né? Por quê? Por uma falha que foi feita ali de segredo, né? De questão de segurança da informação. E simplesmente por um dissabor de um estagiário que agiu com má fé, mas também sem consciência da quantidade do ilícito que ele estava produzindo, estava aquilo no ar. E o prejuízo para a empresa enorme. Por isso que a gente sempre bate na tecla da conscientização e educação, né? Tanto pelos assuntos que já foram comentados aqui sobre o desconhecimento de tal fato ser caracterizado como crime, como não ter consciência do grau de ilicitude que aquela pessoa está, é muito importante conscientizar e educar dentro de todas as empresas. Próximo slide, se eu não me engano, o Dr. Renato ele tinha passado só uma frase daquilo, mas é um caso, eu acho que todo mundo ficou ciente e é muito importante ressaltar, que tem a ver aqui, obviamente, com um dos princípios fundamentais previstos na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, que foi aquele caso que aconteceu no Twitter, logo após as eleições da Dilma, né? Nordestino não é gente, faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado, né? Vocês lembram desse caso? Ou não? Vocês lembram quem é que fez isso? Foi uma estagiária de direito, né? Por que vocês acham que alguém faz esse tipo de comentário? Vocês acham que realmente ela queria que cada pessoa de São Paulo matasse um nordestino afogado? E me desculpem pelo conteúdo aqui pesado, mas realmente é necessário expor esses casos porque é impressionante, mas as pessoas não têm consciência da gravidade dos seus atos. Muitas vezes mesmo uma estagiária de direito, que pode ter acabado com a vida profissional dela por causa desse tipo de ilícito. E por que isso acontece? Eu repito a pergunta. Por que vocês acham que isso acontece? Será preconceito da pessoa? Não tem dimensão, né? Eu acho que é muito mais, obviamente, além de ser um ato ilícito, inclusive previsto criminalmente, que nem a gente vai ver aqui, que tem até um aumento de pena para esses tipos de situações, mas é não ter dimensão. Por quê? Porque é muito difícil a gente saber que pegando o celular, abrindo simplesmente aqui o Twitter e postando alguma coisa que a gente pense, isso vai ser divulgado para o mundo inteiro, né? Tem muitos que dizem se beber não dirija e tem muitos que falam também se beber não tweete, né, também. Por quê? Porque é perigoso. Você está expondo ali o que você pensa para o mundo inteiro. Esse que é o fato, né? E vejam só o que aconteceu nesse caso. As notícias da época, ela foi demitida do escritório de advocacia que ela estagiava. E a OAB, se eu não me engano, de Recife, propôs um procedimento criminal pelo crime de racismo, né? Então, é muito complicado esse tipo de situação. Dentro de casa, eu não tenho filhos ainda, espero ter no futuro, mas eu tenho um irmão temporão, de 19 anos de idade, né? E como é difícil tentar passar as coisas, né? Mesmo eu atuando na área. E o que acontece? Dentro do sigilo, obviamente, de todos os casos, sempre procuro passar algumas experiências para não ter problemas dentro de casa e para os meus amigos também. Em determinada época, estava ali no Facebook escrito
no Facebook dele, HIV positivo significa AIDS? Ih, ferrou, né? Aí eu liguei para ele e falei, você viu o que está escrito no seu Facebook? Ele falou, não, o que está escrito? Não sabia. Eu li para ele, está escrito isso. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, apaga imediatamente, por favor. Aí eu comecei um interrogatório, né? Você tem Facebook no seu celular? Tenho. Seu celular tem senha? Não tem. Com quem estava seu celular há 10 minutos atrás? Ah, não, uma amiga minha pegou e tal. Né? E escreveu aquilo. Por quê? Porque não deixa de ser uma prova da autoria aquilo ali. E mais, vejam, não é a questão desse conteúdo, poderia ter sido qualquer outro conteúdo. Mas por que a falta de dimensão? A gente sabe que, infelizmente, tem uma série de pessoas preconceituosas no mundo. Aquilo ali, uma vez que foi para a internet, fica registrado. Hoje em dia, o que as empresas fazem antes de fazer qualquer tipo de entrevista? Fazem uma varredura, normalmente, em tudo que sai na internet. Né? Então, tudo acaba sendo bastante perigoso, qualquer tipo de exposição. Então, uma pessoa que tenha qualquer tipo de rede social no celular, no mínimo, ela tem que ter uma senha para tudo. Para que, se o celular for roubado, ou se alguém pegar o celular e não consiga ter acesso a essa rede social. Por quê? Porque no mundo, fundamentalmente, hoje em dia, nós somos um login e senha. Ou um login e senha em um token, ou login e senha em um certificado digital. Enquanto não tem um certificado digital aqui, alguns celulares têm, mas enfim, a maioria não tem, para a gente se autenticar e conseguir acessar, o mínimo é colocar uma senha. Esse é o mínimo. Por quê? Porque senão podem gerar diversos tipos de consequência. Né? Como teve recentemente uma decisão falando sobre a responsabilidade de quem deixa a rede Wi-Fi aberta. Né? Ou seja, a investigação ela começa através de onde? Do IP de origem. Se algum vizinho ou alguém que é mal intencionado e sabe que naquele condomínio, por exemplo, tem uma rede Wi-Fi que não esteja protegida, pode utilizar aquele acesso à internet para praticar algum tipo de atividade ilícita. E onde vai ser a busca e a apreensão? Naquela residência. Imagina acordar às 6h30 da manhã, com um oficial de justiça, com um perito, com um assistente técnico e com um advogado da parte contrária para fazer uma busca e apreensão na sua residência. E você nem sabe o que está acontecendo, por quê? Porque seu IP foi utilizado de uma forma indevida. E para se explicar, e para comprovar, e para procurar um advogado para te defender. Né? Então tem todas essas questões que são muito importantes. Mas nesse caso, só falando aqui um pouquinho da questão criminal, pois não. No caso do Twitter dessa menina, comentaram qual a responsabilidade que teriam as pessoas que deram o retweet. Se as pessoas que retweetaram aquilo teriam alguma responsabilidade. Eu acho que qualquer caso tem que se apurar aí, principalmente nesse tipo de situação, a questão do dolo ou da culpa. Tá? Por exemplo, eu estou mostrando aqui esse caso por motivos acadêmicos. Né? Será que as pessoas retweetaram no sentido de falar, olha que absurdo que aconteceu? Ou simplesmente retweetaram porque também tinham o mesmo preconceito? Então, acho que cada caso tem que ser apurado o dolo. Tá? Se teve intenção ou não de praticar esse ilícito, que é o racismo. Né? Se não ficar comprovado o dolo, eu acho que é difícil qualquer tipo de condenação criminal. Tá? Precisa se comprovar o dolo. Por que aqui é mais fácil de comprovar o dolo? Porque foi ela que colocou. E se ela alegar que não tinha senha no celular, um amigo dela pegou e fez aquilo? Vai para análise pericial. O que será que acessaram antes no celular? Né? Será que ela estava acessando algum outro site? Será que no Twitter dela tem que pôr uma senha também ou não? Será que ela emprestou aquela senha para alguém? Uma série de fatores, né, que podem ali comprovar ou não a autoria. Mas teria que se comprovar o dolo da pessoa que estaria retweetando. Ok? Vamos lá. Só falando aqui um pouco da legislação criminal, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. E eu sempre gosto, nas minhas apresentações, de trazer uma decisão do STF, que eu vou mostrar aqui rapidamente, de 98, tá? Uma decisão de 98, falando sobre crimes eletrônicos. Tá? Nesse caso, é uma decisão sobre pornografia infantil. E rapidamente, na época, o tipo penal da pornografia infantil
era só fotografar ou publicar. Tá? Imagens ou vídeos de envolvendo cenas de criança ou adolescente. Né? Criança pelo ECA até 12 anos e adolescente de 12 a 18 anos. Vejam, só fotografar ou publicar. O que aconteceu com o avanço da internet? E-mails contendo pornografia infantil. Né? E os advogados de defesa alegavam o quê? Essa conduta é atípica. Enviar e-mail contendo pornografia infantil não está prevista na legislação penal. E como não existe, em âmbito criminal, analogia dos crimes, seria uma conduta atípica. Porque não está fotografando nem publicando. E aí vejam só que interessante. O então relator, o então ministro aposentado Sepúlveda Pertence, falou o quê? A invenção da pólvora não reclamou redefinição do homicídio para tornar explícito que nela se compreendia a morte dada a outrem mediante arma de fogo. Ou seja, o crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal é o quê? Matar alguém. Não importa se é com uma facada no coração ou se é com um tiro na cabeça. Ou se alguém manda um e-mail determinando que aquela pessoa seja morta, por exemplo. Seja o mandante de um crime. O crime é matar alguém. O que não importa o meio. Os crimes estão aí. Né? E essa é a questão que é importante nas redes sociais também. Né? Praticamente não existe nenhuma conduta que não possa ter uma aplicação da nossa legislação. Tá? Então, para tudo tem um ato disso. Por quê? Porque o que se modifica é o meio. O direito eletrônico, de uma forma geral, é o meio. Aqui, em específico nesse curso, é outro meio, que é uma rede social. Qual que é a grande diferença? É que, anteriormente, eventualmente as pessoas se ofendiam, se ameaçavam, violavam segredo, praticavam concorrência desleal, no meio de 2, 3 pessoas falando. Hoje em dia é para o mundo inteiro. E essa é uma das principais questões que a gente precisa alterar na nossa legislação. Principalmente os crimes contra a honra. Por quê? Porque um crime contra a honra praticado pela internet pode acabar com a vida de uma pessoa. Como aconteceu em outro caso, em que o ex-namorado brigou com a ex-namorada, pegou uma foto normal dela, Photoshop, recortou a face dela, pesquisou um corpo de uma mulher nua, fez uma montagem ali, criou ela como se estivesse nua, um e-mail em nome dela, anexou a foto, mandou para todos os contatos pessoais e profissionais dela, dizendo que ela estava com diversos problemas profissionais e como ela tinha que pagar as contas de casa, resolveu se prostituir. E dando o telefone da casa dela, dando o telefone do celular dela e anexando a foto para quem quisesse visualizá-la atualmente e experimentar o serviço. Vejam, tudo obviamente mandado de forma oculta. A pessoa não tem noção de quantas pessoas receberam aquilo. O que vocês acham desse tipo de lista? É um crime? É um crime. Um crime contra a honra. Um crime de difamação. Se a gente for pegar o crime de falsa identidade também, porque está se utilizando a identidade dela, tudo bem. Tudo menor potencial ofensivo. Juizado especial criminal. Ou seja, a pessoa acaba com a vida da outra, literalmente, acaba, e vai pagar a cesta básica ou prestar serviço à comunidade. Então, é um absurdo isso na nossa legislação e que tem que ser modificado. Esse é um dos principais pontos. Muitas vezes já existe um crime, mas em razão do que a internet, do que as redes sociais trazem, que é o potencial ofensivo, as penas são baixíssimas. Só para vocês terem uma ideia, nesse caso, a gente aconselhou a não procurar a justiça criminal, a vítima. Por quê? Porque ela ia ter uma sensação de impunidade absurda. Vamos entrar na esfera civil. Juiz, e para chegar até o ex-namorado, tudo, quebra de sigilo do provedor de conta de e-mail, quebra de sigilo do provedor de acesso e busca e apreensão, tudo isso, para chegar até o computador e comprovar que houve aquela montagem. Trabalho enorme. Juiz de primeira instância do interior de Minas Gerais, ele deu danos morais, R$5.000. E, sinceramente, de forma humilde aqui, estava descrito tão bem tudo o que ela sofreu durante todo aquele tempo.
Quando a gente viu aquela decisão, a gente ficou inconformado. Quase que a gente foi despachar um embargo de declaração ali, que a gente sabe, ainda bem que no Brasil pelo menos tem um duplo grau de jurisdição. Recorremos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, R$100 mil, né? Reforma. O sujeito não tem onde cair morto, não vai ter como compensar, mas só de ligar para a vítima e falar, olha, foi reformada a decisão, agora foi para R$100 mil, é uma sensação de justiça muito maior. Por isso que a gente precisa dessa alteração na legislação criminal também. Isso é muito importante, isso é bastante urgente. E, infelizmente, apesar de vários pontos positivos que tem os projetos de lei em andamento, não há essa questão do aumento, principalmente dos projetos de lei mais conhecidos, seja no Marco Civil, que não é em âmbito criminal, ou no projeto de lei que no ano passado, no ano retrasado, foi aprovado no Senado e agora aguarda parecer na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, essa é uma decisão muito importante para mostrar que desde 98 se fala que o que se modifica é o meio e não o crime em si. Como a prática de racismo, que também está prevista na nossa Constituição e na lei específica. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime. E aí vem um detalhe interessante, vejam só. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa, né? Então, tem esse outro aspecto que é bastante interessante, que aumenta um pouco a pena. Se eu não me engano, o caput é de 1 a 3 anos, se eu não me engano. Mas esse aqui é de 2 a 5 anos, tá? Aqui é só um slide, ele é um pouco antigo. Se a gente fala de rede social, ele é muito antigo, porque 1 ano já traz uma bastante antiguidade. Mas é muito interessante esse slide para mostrar aquilo que a gente estava conversando, porque esses casos principalmente acontecem, literalmente, em razão das pessoas não terem a percepção. Por quê? Vejam só, se as redes sociais fossem populações em 2010, mundiais, tá? Twitter, 124 milhões. Brasil, 195 milhões. Indonésia, 232 milhões, MySpace, 300 milhões, Estados Unidos, 310 milhões, Facebook, 500 milhões. Né, de pessoas dentro dessas redes sociais. Hoje em dia, esses números praticamente dobraram. Né? Por isso que é a questão. Realmente, a partir do momento que a gente clica no Enter ali, em qualquer dispositivo, a gente está expondo o que nós pensamos para o mundo. E essa exposição pode ser muito benéfica ou pode ser muito prejudicial. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente escreve e muito cuidado com a segurança das nossas autenticações. Né? Fundamentalmente é isso. O que é autenticação? Mostrar que você é você mesmo e ter cuidado com login e senha. Praticamente é isso. E com as seguranças dos seus dispositivos. Bom, diversos casos envolvendo dano à imagem. Artigo 5º, inciso 5º da Constituição, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Né? E aí a gente tem diversos casos, o doutor Renato também mostrou, mas aqui mais um caso. Nildo brocha 6 vezes, comunidade dedicada ao maior brocha de todos os tempos, que em Porto Seguro teve a audácia de brochar 6 vezes, e assim vai. Né? Vários casos da mesma sentido, e é só mais um exemplo aqui para demonstrar para vocês. Adolescente é a primeira pessoa a ser presa por cyberbullying na Inglaterra. Ela postou a ameaça de morte a outra jovem no Facebook, ela foi condenada a passar 3 meses no Instituto para Jovens Infratores. E aí começa a legislação a se aprimorar. Né? Privacidade e intimidade, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Né? Naquele caso que eu comentei com vocês, onde houve a gravação do vídeo através da webcam, tá? A gente sempre pensa, antes de entrar com uma ação dessa, na questão da culpa concorrente ou na culpa exclusiva da vítima. Né? Mas espera aí, Rony, a pessoa também vai lá de madrugada, sem conhecer de quem está do outro lado, e se expõe inteira, né? A outra pessoa pode fazer o que quiser. O que vocês acham? Pode ou não pode? Né? Vejam, não importa a forma que foi adquirida a confiança. Naquele determinado momento, falando aí só do caso em concreto, obviamente que a gente tem que tomar cuidado e não pode se expor. Esse é um dos princípios básicos.
né? Sem dúvida. Mas, se aquela pessoa está conversando com aquela determinada pessoa ali do outro lado, tá? É só com ela que está conversando. Se não houver uma autorização ali para divulgação daquele vídeo, ela não pode divulgar aquele vídeo. Aquilo é um ato ilícito. Tá? Ah, se o dano moral ali fosse de 200 mil reais, por exemplo, o juiz poderia dar uma culpa concorrente ali, até para, no sentido de educação, para 150 mil? Na minha opinião, sim. Tá? Não foi o caso aqui, ok? Mas, sem dúvida nenhuma, é um ato ilícito. Por quê? Porque é um canal fechado, entre aspas. Né? Pode ser interceptado e tudo mais, mas é ilícito. Mas a pessoa estava se comunicando com aquela determinada pessoa. É igual dentro de um relacionamento, por exemplo, entre casais que tiram fotos semelhantes, em situações semelhantes, pornográficas, e depois se separam e vai ali a mulher ou o homem e depois divulga essas fotos. Só que num caso a confiança foi adquirida há anos, naquele caso a confiança foi adquirida em 1 minuto. Né? Mas por bem ou por mal, foi adquirida aquela confiança. Então tem que se tomar cuidado com isso também. Né? E principalmente, uma cautela aonde esse tipo de fotos ou vídeos são armazenadas. Né? Por quê? Tem diversos casos, por exemplo, jovens de 19 anos que tiraram fotos nesse tipo de situação. O garoto pegou as fotos e colocou no computador dele. E o computador dele quebrou e ele mandou o computador para o conserto. Né? No dia seguinte, aquilo tudo estava espalhado em diversas redes sociais, ali como a namorada dele sendo garota de programa, né? Acabando com a vida de pessoas. Então, são casos gravíssimos. Né? E se a gente pensar, pô, ele mandou o computador para o conserto, né? E a gente pensa, quantos computadores nós já tivemos? Quantos HDs externos nós já tivemos? Quantos celulares nós já tivemos? Quantos pendrives nós já tivemos? Quantos chips de celulares ou máquinas fotográficas nós já tivemos? Onde foi parar tudo isso? Seja informação pessoal ou informação profissional. Né? Então é muito assustador. Então tem que realmente tomar cuidado com tudo isso. Inclusive empresas, muitas vezes, que vão trocar todo o parque tecnológico, que contratam outras empresas para fazer essa limpeza nos HDs antes de jogar fora, vira um prato cheio para essa empresa que faz limpeza de obter todas as informações, por exemplo. Já aconteceram casos assim. Né? Enfim, então tudo tem que se gerar bastante cautela. Ainda bem que eu estou num público aqui jurídico, né? Porque normalmente, se, por exemplo, até o lançamento do livro é hoje. Eu vou sair daqui, provavelmente vou lá para Casper Libro, que vai ser lançado o livro, né? Aqui é muito complicado, nesse tipo de público é muito difícil falar tudo isso, né? Por quê? Porque tem todo o lado positivo das redes sociais, todo mundo sabe. Se for utilizado de forma adequada, pô, é fantástico. A gente utiliza o Twitter, depois eu vou deixar aqui, profissionalmente, não existe coisa melhor na prática. Você segue lá aquelas matérias que você quer seguir, você recebe toda a informação que você quer receber e passa a informação para quem quer te seguir. Então, isso tudo é fenomenal. O Facebook é a mesma coisa. Vai ali o colega de faculdade, quando eu estava, acho que na 8ª série, aquela foto de toda a 8ª série, coloca aquela foto no Facebook e as pessoas começam a identificar umas das outras. De repente, toda a turma da 8ª série consegue se reunir de novo. Então é algo fantástico mesmo, né, que a gente nunca teria. Mas temos que ter uma certa cautela. Como esse outro caso que aconteceu, que a gente está falando de privacidade e intimidade, né? Nesse caso aqui está azul, está um pouquinho difícil, eu quis dar um foco maior, mas eu acabei errando aqui. Foi filmado, um colega foi filmado por outro colega com quem dividia o dormitório durante um encontro sexual que manteve com outro rapaz. O colega supostamente ligou a câmera de seu laptop e colocou a gravação ao vivo na internet. Uma página do Twitter, que parece ser de Ohio, se eu não me engano, está escrito aqui, contém mensagens onde ele diz ser o autor do vídeo. Num dos tweets, em 19 de setembro, ele diz: olha ele transando com outro cara. Né? Enfim, ele tinha um colega de quarto ali, deixou o notebook gravado, porque sabia que ia ter um encontro daquele colega de quarto dele com outro rapaz, deixou gravando aquilo online, para uma rede social. Né? E, em razão dessa gravação, dessa exposição, o outro colega se suicidou. Então, são casos gravíssimos, né,
que acontecem através das redes sociais. Muitas vezes também, né, as próprias redes sociais elas podem ser utilizadas como provas, né? Então vejam que interessante essa decisão do TRT de Minas Gerais. O advogado, antes de ir para a audiência, ele verificou na audiência quais as testemunhas que a parte contrária havia arrolado, né? Então ele pegou os nomes das testemunhas e começou a verificar nas redes sociais, nesse caso foi no Orkut, para verificar qual era o contato daquela testemunha com a parte contrária, para contraditá-la, né? E de fato, na audiência, tá, o que ele fez? Levou ali aquela prova que teoricamente comprovaria uma contradita. E o juiz, o que ele faz nessa ocasião? Ele tem que conhecer da rede social para decidir se ele vai ou não aceitar a contradita, né? Então vejam só que interessante, antes de ler a pergunta aqui de fora. O fato da testemunha constar como sendo amiga da autora na página dela no website de relacionamento Orkut não tem um alcance de configurar a sua suspeição, porquanto não restou demonstrada a existência de um estreito laço de amizade entre elas, como troca de confidências que possa configurar a suspeição da testemunha obreira. Sabe-se que, geralmente, nas relações estabelecidas por meio do Orkut, não há contato pessoal algum, restringindo-se tais amizades tão somente à esfera virtual. Deste modo, não há como acolher a testemunha da testemunha obreira. Então veja só, o que o juiz está falando aqui na prática, em um linguajar aqui bem chulo? Olha, se você é só amiguinho no Orkut, você não é tão próximo, então não dá para aceitar a contradita. Agora, se dentro do Orkut você trocar testemunho, se você trocar ali confidências e tal, aí sim eu já posso aceitar a testemunha, né? Então o juiz tem que conhecer do Orkut para saber se dentro de uma audiência ele vai aceitar a contradita ou não de uma pessoa. Porque se ele não soubesse, ele vai verificar ali os amigos daquela pessoa, vai estar ali o amigo daquela pessoa, pode aceitar, né? Ele tem que saber, por exemplo, que tem gente que faz competição de amigo em rede social, né? Que quer ter 500, 1000 amigos, né? Aí, muito interessante esse tipo de situação, né? Por quê? Coloca todos os controles de privacidade ali e tem mais de 1000 amigos, né? Ou seja, todos os controles de privacidade podem ser acessados por aqueles mais de 1000 amigos, né? Não adianta só colocar todos os controles de privacidade. Você tem que saber quem é aquela pessoa que está te adicionando ali, que vai ter acesso por causa dos controles de privacidade. Por exemplo, vamos ler a pergunta aqui. Em nosso estado houve um caso de publicação de um vídeo de um casal fazendo sexo e comprovou-se que veio do notebook do namorado. Porém, ele alegou que seu notebook havia sido roubado, apresentando um boletim de ocorrência. No caso, mesmo comprovado a origem do vídeo e a propriedade do computador, há de se falar em delito penal por parte dele apenas por guardar a informação? Aqui o José Raff de Campo Grande. Por isso que é de extrema importância a perícia na máquina, tá? Nesse caso, veja, tem fortes indícios de que realmente foi um namorado. Por quê? Porque é uma coincidência muito grande aquele vídeo ter partido de um IP do ex-namorado, né? Eu acho que nesse tipo de situação, aqui ele juntou um boletim de ocorrência, obviamente que tem que ser analisado melhor o caso, para verificar de quanto é aquele boletim de ocorrência, se ele eventualmente foi feito só por causa desse tipo de situação, o que aconteceu na época. Mas o essencial para a vítima, para não ter dúvida sobre o ato ilícito, é fazer uma busca e apreensão, tá? Então isso é muito importante, para conseguir que os peritos vejam ali naquele computador exatamente quem acessou aquilo logo anteriormente e as demais provas que comprovem que foi o ex-namorado que enviou aquele vídeo. Ok? Pois não. Isso aqui um quesito padrão, vamos dizer assim. Do que é? Um quesito padrão, mais ou menos, delineado dentro das perguntas que tem formulado A gente, se eu não me engano, a gente tem um outro curso na ASP que é só de prova e perícia. E dentro desse curso vem um perito especificamente para falar dessa questão da perícia eletrônica. Tá? Por quê? Porque são os peritos que fazem esses quesitos. Tá? Mas basicamente, não foge da questão, é que tem que se aprofundar bastante, mas tem que começar
basicamente até mesmo para saber se eventualmente tem algum vestígio de deleção de provas, porque pode ter sido deletado tudo e se fica comprovado que houve alguma coisa de deleção de provas, já tem uma prova maior de que ele está tentando esconder a verdade. Aí, mas basicamente é saber se dentro daquele computador existe algum indício de um tipo de mensagem, ou de um tipo de vídeo, ou de um tipo de montagem. Depende muito do caso, mas aí os peritos podem esclarecer isso melhor. Tá? Por exemplo, o HD, eu acho que a prova vai para o espaço, né? A prova, ela dificilmente é só eletrônica, ok? Nesse caso, por exemplo, citado pelo colega de Campo Grande, era um ex-namorado. Isso, na minha opinião, é uma prova muito forte. Tá? Ele tem que comprovar, inexcusavelmente, de que não foi ele que mandou a mensagem. Para mim, um simples boletim de ocorrência é muito frágil. Porque, vejam só, até mesmo aqui para esse caso, se o notebook foi roubado e se foi descoberto que partiu do ex-namorado através do IP, o IP bateria na residência da pessoa que furtou o notebook e não do ex-namorado. Né? Por quê? Porque foi roubado, teve o acesso posterior que causou aquilo. Então aqui esse boletim de ocorrência não serve para nada, que estaria a prova realmente de que foi o ex-namorado, porque o IP bateu na casa dele. Por exemplo. Então, tem uma série de fatores que sempre estão juntos com o próprio ilícito eletrônico. Tá? Nunca é só aquilo. Quando envolve normalmente emoção ou casos de crimes empresariais, você tem ali uma prova documental, você tem um outro contato que foi feito, uma ligação, é um conjunto, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas essa decisão é extremamente interessante, assim como existem outras, que mostram que os magistrados têm que estar acostumados com as redes sociais também. Né? E essa outra aqui, ó, Lança Perfume. Essa é a comunidade para quem quer fazer o comércio do produto. Tá? Aí você abrir ali nos tópicos. Este é o contato, galera, R$200, frete incluso via Sedex. Isso já saiu do ar, tá? Ninguém... Quanto está o tubinho? E a caixa? Vem quantos? Envia para todo o Brasil? Né? Enfim, uma série de questionamentos. E vejam, por que eu trago esse slide aqui? Obviamente que só isso não comprova ali um tráfico de entorpecentes. Precisam de mais indícios. Mas o que acontece? Vocês podem verificar que tem algumas pessoas ali que estão anônimas, né? Mas essa pessoa outra aqui, que eu coloquei uma fumacinha, se vocês acessassem na época o perfil daquela pessoa, era um perfil aparentemente verdadeiro. Por quê? Porque tinham ali milhares de comentários de amigos, familiares e tudo que vocês possam imaginar. Tinham ali centenas de fotos. Foto com a família, foto com os animais de estimação, foto com os amigos, churrasco, festa, tudo. Ali, como eu disse, mensagens, e aí, como é que foi a prova? E o churrasco? E a festa? Tudo, tudo. E aí a gente pensa, montar um fake, né? Um perfil falso em uma rede social é fácil? Se eu quiser, eu tiro uma foto de alguém aqui, com a devida autorização. Eu não tirei, tá? Eu tô brincando. E monta o perfil falso, é fácil? Ou pega na internet, vocês como pessoas famosas, pesquisa pelo nome e sai a foto ali, e monta o perfil, é fácil, não é? Mas e montar uma vida dentro de um determinado perfil? É fácil também? Não é fácil, né? Não é fácil encontrar todas aquelas fotos, todos aqueles amigos para montar aquilo. Principalmente porque todas aquelas pessoas que eventualmente dão declarações podem servir como testemunhas posteriormente. Né? Ou seja, as próprias redes sociais muitas vezes são utilizadas como provas da materialidade e da autoria de atos ilícitos. Qualquer tipo de investigação dentro do direito eletrônico, por incrível que pareça, né, se a gente for falar aí, 70% são ações de quebras de sigilo e 30% é investigação na internet. Né? A maioria dos casos, os próprios infratores deixam todos os vestígios ali. Seja por uma questão emotiva, como eu já disse, e muitas vezes por ego mesmo. Eles querem mostrar que eles são os melhores fraudadores de internet banking. Eles querem mostrar que eles são os melhores
fraudadores que fazem pirataria de TV a cabo, como é um caso que eu acho que surgiu uma pergunta na aula do Dr. Renato. E assim vai. E aí vão deixando vestígio. Né? Então, normalmente é possível já trazer um conjunto probatório somente através de redes sociais. Tá? E isso é muito positivo também para as investigações. Tá? Homem tem casa roubada após informar no Twitter que estava de férias. Né? Então tem que tomar cuidado com a exposição, certo? E eu vou mostrar um vídeo aqui depois que mostra bem isso, justamente depois desse slide. Criminosos usam informações da web para ameaçar internautas. Né? Então vejam só, a gente já conversou aqui sobre vários aspectos. Um dos aspectos é a exposição, que realmente é bastante grave. Hoje em dia não só jovens, mas como adultos se expõem demasiadamente na internet e isso propicia que os criminosos já tenham exatamente o perfil da vítima para cometer os ilícitos. Eu trouxe um vídeo aqui, só vou ler essa pergunta antes de Sertãozinho. Como se caracteriza a autoria no caso de informação criminosa a partir de uma rede Wi-Fi que um shopping disponibiliza gratuitamente aos seus clientes? Né? Bom, ótimo. Precisa ver se tem algum tipo de cadastro no shopping. Né? Se não tiver, o shopping tem que cadastrar, porque senão ele automaticamente ele é responsável. Tá? Mas normalmente, como eu disse, não são só os ilícitos eletrônicos. Precisa verificar se tinha alguma câmera naquele shopping, se tinha algum suspeito e outras provas, se ele comprou alguma coisa, em que loja que ele foi, para se verificar a autoria. Realmente, se alguém, por exemplo, ou no shopping, ou passa na Avenida Paulista com um notebook, captando ali redes Wi-Fi aberta e comete um ato ilícito, é muito difícil de se chegar. Qual que é o ponto positivo? Que normalmente a pessoa nunca pratica só um ato ilícito. Na grande maioria das vezes, vai fazendo, até que um momento comete um deslize. Por quê? Porque são seres humanos, assim como a gente erra, felizmente os criminosos também erram. Né? O criminoso sempre volta ao local do crime. Né? Basicamente é isso. Né? Como, por exemplo, parecido com esse caso, a gente cuidou de um caso onde o sujeito utilizou um acesso de uma pizzaria para acessar o sistema da empresa que ele trabalhava, que a empresa não tinha fechado, e paralisar todo o sistema computacional da empresa. Né? Gigantesca empresa, ia causar um prejuízo enorme. Felizmente, na hora, eles detectaram aquilo e conseguiram sanar, não paralisando. Somente 2 pessoas poderiam ter feito aquilo. Por quê? Através do login e senha. Esse que já tinha saído da empresa, tinha sido descuidado e não tinha cortado, e um outro que estava na empresa naquele determinado momento. E o IP batia onde? Na pizzaria. Portanto, apesar da gente não ter a prova da pizzaria, a gente tinha a prova de quem era. Fizemos uma busca e apreensão direto na casa dele, sem informação da pizzaria, e conseguimos essa informação. Tá? Bom, vamos assistir o vídeo aqui. Ele é um pouco pesado, mas mostra a questão de um sequestro. Não pesado de imagens, mas de palavras, porque mostra uma interceptação. E como que os criminosos utilizam isso. O vídeo tem mais ou menos 5 minutos, mas é bem interessante. Estamos de volta com uma pergunta simples. Você costuma abrir a sua vida na internet? Mostrar fotos, dizer o que faz, o que gosta, o que você tem, onde você vai? Se a resposta foi sim, muito cuidado, porque você pode ser a próxima vítima. O que você vai ouvir agora é o desespero de um pai que tenta negociar a liberdade do filho com o sequestrador. Nós não tem dó, nós não tem piedade, nós precisamos matar, nós vai matar. Quem vai chorar é você. Não faça isso, pelo amor de Deus. Cara, essas horas você não lembra de Deus não, filho, você tá falando com o diabo, você tá falando com o demônio, como você fala de Deus pra mim, rapaz? O pai está em Sorocaba, no interior de São Paulo. O filho dele, um estudante de 19 anos, é mantido refém nesta casa, a 150 quilômetros dali, em Ilha Comprida, litoral sul paulista. Segundo a polícia, quem negocia o pagamento do resgate com o pai da vítima é Luiz Gasparini, de 25 anos. Ele seria o chefe da quadrilha. Ele é uma criança ainda, rapaz. É uma criança, mas pra mim não serve pra nada. Tua vida pra mim não vale nada, senão eu não tava fazendo o que faço. Depois de 5 dias de cativeiro, o estudante foi libertado pela polícia. Ele contou que passava o tempo todo encapuzado. 9 sequestradores foram presos, a maioria de classe média, com idades entre 19 e 23 anos. Um dos acusados morava neste sobrado. Outro é de família de empresários de renome na região de Sorocaba. As investigações apontam que em um mês a quadrilha praticou 2 sequestros.
e tinha uma lista de novas vítimas. Nós só dá o bote certo e é escolhido vítima, rapaz. Nós sabemos que tem dinheiro, nós sabemos que não tem, não vai catar um mendigo pra rua, um pobre sabendo que não tem nada, rapaz. O que chamou a atenção da polícia nesse caso foi a forma como os jovens sequestradores descobriam o perfil e a rotina das vítimas. A quadrilha escolhia as pessoas sem sair de casa. Tudo era feito pela internet. Segundo a polícia, os criminosos passavam horas e horas em sites de relacionamento à procura de pessoas com sinais de riqueza. Os sequestradores olhavam principalmente as fotos, para saber, por exemplo, como era a casa da família e se a possível vítima fazia viagens para o exterior. O veículo que possui, a empresa que trabalha, tudo isso daí serve de informação para que os criminosos possam iniciar um levantamento para posteriormente o cometimento de roubos, sequestros e outros crimes. Depois, integrantes da quadrilha passavam a frequentar os mesmos bares e danceterias da vítima escolhida pela internet. Tudo para ter certeza da situação financeira da família. Esta semana, ao Fantástico, o pai do estudante mantido refém em Ilha Comprida reconheceu que o filho expôs informações demais na internet. Ele fica trancado no quarto dele, acessava quase todos os dias. Todos os pais têm que estar mais presentes, porque eu não estava muito presente a isso. O pai conta que o momento mais tenso da negociação com o sequestrador foi este. Escolhe. Você quer o dedo ou você quer o Moreira, por exemplo? Vou te mandar ainda hoje, só te ligo pra falar onde tá. Não, pelo amor de Deus. Escolhe o que você quer, escolhe ou eu arranco os dois. Logo na sequência, o sequestrador liga para outro integrante da quadrilha. Eles falam em código, mas fica claro que só não machucaram a vítima porque a polícia agiu rapidamente. Você vai ter que cortar um pedaço de carne pra nós lá do churrasco lá, mano. Verdade, né? Verdade. Tem que ser a orelha do porco. Entendeu, então. O que eles fazem é um terror na cabeça da gente. Eu mantive o controle de que eu estava comprando a vida do meu filho. Para mim era tudo que eu queria. O delegado que investiga o caso diz que os sequestradores queriam até contratar uma pessoa para cuidar dos ferimentos das próximas vítimas. Eles estavam tentando pagar um curso de enfermagem para uma pessoa, para que essa pessoa ficasse no cativeiro junto com os reféns. Mas como participar de redes sociais e não se tornar alvo de bandidos? Este especialista em segurança na internet, colunista do G1, o portal de notícias da Globo, dá uma dica muito importante. Na dúvida, é melhor a gente reter a informação ou controlar ela. Qualquer rede social hoje, ela tem controle de privacidade, onde você pode definir quem vai poder ver tal conteúdo, quem vai poder visualizar tais fotos, para que só aquelas pessoas que realmente você conhece, que não vão comprometer você de nenhuma forma, tenham acesso. Um pesadelo que a gente nunca mais quer passar. E não deseja para mais ninguém uma coisa dessa. Então, é um vídeo que mostra bem a questão da exposição e como isso é perigoso, né? E realmente acontece. Eu aconselho, esse material vai ficar disponibilizado para todo mundo, a mostrar para os filhos, adolescentes, realmente que é um caso real aqui que mostra o perigo de tudo isso, né? E aí vale, eu acho que o doutor Renato ele comentou comigo que falou com vocês sobre a cartilha de segurança, de utilização da internet dentro de casa. Realmente é muito importante ter essa noção de tudo e os controles de privacidade, né? Eles são muito importantes que sejam utilizados. Mas vamos aqui já caminhando para o final, antes de entrar as perguntas, sobre as questões empresariais, né? Então a gente tem vários casos que mostram como as redes sociais podem ser prejudiciais também em relação à própria empresa. Empregado em instituição financeira divulga em seu blog balanço patrimonial da empresa com capital recém-aberto. Os valores eram diferentes dos enviados à CVM, que advertiu formalmente a empresa, e o empregado foi demitido, né? Jornalista australiano é demitido após comentário no Facebook. Então, um jornalista de um jornal da Austrália foi demitido por ter comentado na rede social Facebook que o assassinato de um policial favorecia a venda dos jornais. Ou seja, ele falava do próprio jornal, que o jornal adorava quando alguém morria, porque isso criava um sensacionalismo para vender mais jornal. Tá? Basicamente é isso. E ele foi demitido em razão dessa questão. Jornalistas do Grupo Folha são demitidos após comentários no Twitter.
Então, aqui, depois da morte do ex-vice-presidente José Alencar, eles colocaram aqui: nunca um obituário esteve tão pronto, é só apertar o botão, escreveu um deles. Né? E o outro escreveu alguma coisa no mesmo sentido, né, em razão da morte do José Alencar, e eles também foram demitidos em razão disso. Da mesmo tipo de situação com a morte do José Alencar, não sei se vocês acompanharam, mas houve um tweet da Secretaria de Cultura de São Paulo, onde falava... Ah, não, aqui é um... Deixa eu ver o negócio aqui rapidinho. Não é esse tweet aqui, é que ficou a mesma imagem, mas basicamente, né, falava que quem deveria ter morrido não era o José Alencar, e sim o José Sarney, né? E depois, a Secretaria de Cultura de São Paulo, por meio da assessoria, afirmou que um dos funcionários estava com 2 contas no Twitter abertas na hora de postar a mensagem. Aqui, ó, porque foi o José Alencar e não o José Sarney. Em vez de publicar lá na página pessoal, ele desejou a morte do senador José Sarney no Twitter da Secretaria. Né? Então, ele estava lá com 2 contas e colocou na errada aquele comentário. Mas mesmo se tivesse colocado na certa, né, o reflexo que isso daria para ele também. Né? Então, você deixa ali a conta de um Twitter da Secretaria nas mãos de um funcionário que escreve esse tipo de situação. Né? Aqui um outro caso: fotógrafo apanha e é demitido após ironizar Palmeiras no Twitter. Então ele estava ali na coletiva de imprensa do Palmeiras, escreveu ali, ó: enquanto os porcos não se decidem, poderiam mandar mais lanchinhos e refrigerante para a empresa que assiste ao jogo do Timão na sala de imprensa. Né? Então, está misturando ali o sentimento pessoal com o profissionalismo. Né? Pouco depois da publicação, aí você entra, né, na questão da rede social, todo mundo acompanha, e naquele exato momento descobriram já que ele estava falando isso lá naquela sala de imprensa. Né? E foram lá e chegou até as vias de fato na agressão física contra o repórter. Pouco depois da publicação, a então diretoria do Palmeiras foi procurar o fotógrafo, devidamente acompanhado de alguns seguranças. Conforme mostrado em vídeo do site Globo Esporte, os ânimos esquentaram e o Vieira chegou a ser agredido com um soco antes de ser retirado do centro de treinamento do Clube Paulista. Então o reflexo é imediato. Colocou ali, todo mundo já fica sabendo. O diretor de empresa posta no Twitter palavras ofensivas à torcida e ao time de futebol patrocinado pela sua empregadora. Né? Eu acho... Vocês lembram desse caso? O doutor Renato comentou também. Não sei como, né? Mas infelizmente o São Paulo tinha perdido um jogo para o Corinthians. Né? Ultimamente está difícil falar muito bem do São Paulo em razão desses problemas que acontecem nas semifinais, mas tudo bem. Né? Vamos lá, ainda resta a Copa do Brasil. Bom, o que aconteceu? Determinada empresa tinha patrocinado o São Paulo somente para 2 jogos. E o primeiro jogo era contra o Corinthians. Né? O São Paulo perdeu para o Corinthians. O diretor daquela empresa que tinha patrocinado o São Paulo, fanático pelo Corinthians, logo após o jogo, colocou algumas palavras ofensivas aos São Paulinos. Não que a gente se ofenda com qualquer tipo de coisa, né? Mas estava lá escrito. O que aconteceu? Aquilo gerou uma repercussão tal que a empresa foi obrigada a afastar o diretor em razão daquilo. Como que uma empresa acaba de patrocinar um time e ele coloca esse tipo de matéria ofensiva ao próprio time que estava patrocinando? É que se mistura aí, isso que a gente tem que ter bastante cuidado também. É muito difícil, a gente mistura os sentimentos pessoais com o lado profissional. Então a gente tem que ter essa cautela também para que, mesmo utilizando muitas vezes, que não era o caso aqui, contas, redes sociais pessoais, que não vão de encontro, não vão contrariamente ao que a empresa quer. Né? Não estou falando que tem que ter uma censura de tudo. Você pode realmente falar o que você quiser dentro da liberdade de expressão e sem infringir outros direitos. Né? Mas a gente tem que ter responsabilidade também de acordo com a profissão de cada um. Né? Lógico. Uma vez eu fui dar uma aula dentro de uma grande editora, né, só para jornalistas. Imagina falando de controle de acesso, de bloqueio de sites para jornalistas. Né? Quase eu saí preso de lá. Não pode ter. Por quê? Porque tem que ter acesso a tudo mesmo. Né? Vai de acordo com a profissão. Agora, determinada profissão exige determinado tipo de responsabilidade maior, né? E determinados cargos também. Então tem que se ter essa cautela também. Tá?
Aqui um outro caso. Editor assistente do National Geographic, da editora Abril, demitido em razão de críticas à revista Veja, então do mesmo grupo. Né? Estou destruído, muito chateado. Acabo de ser demitido por causa dessa infeliz conta de Twitter. Sonhos e projetos desmancharam no ar virtual. Então é mais um caso que aconteceu. Tá? Bom, já finalizando aqui, eu queria fazer essa divulgação, tá, daquele livro que eu comentei com vocês. Na verdade é um pequeno livro aqui, né? 210 folhas. Eu confesso que como ele foi lançado agora, eu não tive tempo de ler, além, obviamente... São textos muito curtos, tá? São 2 páginas no máximo, sobre todos os tipos de assunto dentro de mídias sociais. As pessoas que leem esse livro, não sei se chegam na minha parte e pulam, né? Questões jurídicas, sempre pode parecer, putz, tem tanta coisa legal aqui, tinham que escrever sobre as questões jurídicas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, como justamente o tema da aula é hoje, motivos para ler esse livro, é um capítulo. Nem santa nem bruxa, a internet é você, mídias sociais conectadas e social machines, Orkut ou Facebook, a morte dos blogs, design, mobilidade, games, mercado de agência, segmentação, marcas, métricas e avaliação de resultados, enfim, eu preciso dar uma boa estudada aqui para depois poder comentar um pouquinho melhor também. Mas o mais legal, e eu acho que esse é um comentário válido dentro do aspecto jurídico, é a questão dos direitos autorais dentro da licença Creative Commons. Né? Então, é muito interessante porque nenhum autor aqui desse livro teve qualquer ganho financeiro com o próprio livro. Então, justamente foi esse o interesse da organizadora, né? Que as pessoas conseguissem ter acesso dentro, obviamente, das redes sociais. Então, aqui dentro do Creative Commons, tem na primeira página do livro, você pode interpretar, copiar, distribuir e exibir a obra somente para fins não comerciais. Criar e distribuir obras derivadas desde que seja mantida essa mesma licença. Sobre as seguintes condições. Atribuição. Eu estou lendo isso porque isso aqui é a verdadeira Creative Commons, é o futuro mesmo, né? Atribuição. Você deve dar crédito ao autor original. Uso não comercial. Compartilhamento pela mesma licença. Se você alterar, transformar ou criar outra obra com base nesta, somente poderá distribuir a obra resultante com uma licença idêntica a esta. Para cada novo uso ou distribuição, você deve deixar claro que os outros termos da licença desta obra. Qualquer uma das condições acima pode ser renunciada desde que você obtenha a permissão do autor. Qualquer direito de uso legítimo ou fair use, concedido por lei ou qualquer outro direito protegido pela legislação local, não são, em hipótese alguma, afetados pelo disposto acima. Enfim, eu acho que foi um projeto super legal e que, felizmente, eu fui chamado para participar. Depois, se vocês tiverem um tempo, está no slide aqui para baixar através desse blog. Eu acho que é bastante interessante. Tem aqui uma foto minha um pouquinho melhorada no Photoshop, né? É um pouquinho mais magro também. Está ali minha conta no Twitter, que eu divulgo somente uma conta profissional. Essas questões todas do direito eletrônico, palestras, artigos, decisões e tudo mais. Às vezes eu faço comentários futebolísticos, não faço não, estou brincando. Eu me aguento um pouco, mas se depois vocês quiserem ter acesso, fico à disposição para qualquer tipo de questionamento aqui presencial ou eventualmente nossos colegas que estão nos assistindo. E agradeço aí a presença de todos. Obrigado. Obrigado. Sim. Eu venho adquirir um produto, evidente para vocês, os meus dados cadastrais foram hackeados. Existe a possibilidade concreta de uma procedência de uma ação para danos morais em decorrência daquele portal não ser um portal seguro, ser uma conexão segura? A partir do momento que foi daquele portal que seus dados cadastrais foram obtidos, é isso? Você precisa ver, quando você vai se cadastrar em qualquer tipo de portal, você assina um contrato, né? Seja um contrato de clique ou qualquer tipo de contrato. E que muitas vezes, eu só estou explicando isso pela possibilidade daquele contrato você estar permitindo que aquele site utilize eventualmente seus dados cadastrais. Se não for esse o caso, e você comprovar que vazou aquela informação daquele portal, sem dúvida nenhuma que você tem o direito de uma ação contra aquele portal. Eu adquiri um produto através, você entra em qualquer portal aí,
máquina da barra, sei lá. Certo. Então, seus dados, mandei. Sim. E aí, se aprovou, sei lá, não aprovou. Então, esses dados acabaram sendo... Né, obtidos de forma indevida. Exatamente. Caberia uma indenização, porque seria uma ação... Pela falha de segurança do portal. A conexão, essa... Sim, sem dúvida, porque ele deveria ter uma segurança sobre seus dados. A única questão aí é comprovar o prejuízo material ou, eventualmente, o dano moral que você teve. Existe uma responsabilidade objetiva, então, daquele portal do Fórum BSC para adquirir a... É um prestador de serviço. Um prestador de serviço. Sem dúvida. Na minha opinião... Positivo. Sim, positivo. Tá? Só precisa comprovar o dano. Perfeitamente. Tá? Só essa questão que é mais complicada. Mas ele tem que ter uma segurança sobre os dados que são disponibilizados pelos seus clientes. É porque, inclusive, tem aquela questão até comentei com o professor ontem, HTTP. Sim, que é a proteção S. Isso, S, exatamente. Isso. E quando não tem, evidentemente, a gente tem que contar tudo isso. Mas se ainda tem essa proteção, se esses dados vazarem, evidentemente, a gente está com uma indenização, evidentemente, por danos materiais ou morais. Comprovando dano, sim. Né? Sim, é possível. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Pois não. Então, assim como os... Aliás, você não, eu tenho a impressão que você vive hoje em dia na internet uma ditadura do sim. Eu posso ir lá e falar muito bem daquela empresa, daquele produto do cartão de crédito. Agora, se eu vou lá e falo, putz, me enganaram naquele supermercado, lesaram, aí o bicho pega, né? Aí o logo não pode mais, aí, né? Porque se eu vou lá no restaurante elogiar, coloca meu logo, coloca a foto. Quer que eu dê a foto oficial, fica mais bonitinho? Agora, para me criticar ali um erro, né? Eu acho que eu, obviamente, como advogado e como defensor da nossa Constituição e da lei, a gente sempre tem que privilegiar a liberdade de expressão, né? Só que eu acho que tem uma questão básica, é que quem alega tem que provar, basicamente isso. Tem vários casos que eventualmente a gente cuida, que tem diversos tipos de informações que são colocadas ali contra determinado tipo de empresa, né? E que não são verídicas. Eles falam ali de pontualmente, fraude nisso, aconteceu aquilo, e não é verdade. Então, tem que ser provado. Se for uma opinião, veja, não tem o que se discutir, é a opinião do sujeito, né? É difícil que um juiz... E veja, eu acompanho... Quando a gente vai entrar com um processo que, entre aspas, mexe com a questão da censura, a gente analisa profundamente, pede para o cliente todas as provas de que aquilo não seja verdade e que passe da liberdade de expressão. Porque senão pode se estar dando um tiro no pé e autorizar que aquilo seja lícito e não ilícito, né? Então tem que se ter muito cuidado. Eu acho que a gente tem que utilizar como responsabilidade, mas, por outro lado, tem inúmeros casos que as redes sociais, elas são ferramentas para os consumidores de finalmente atingir. Hoje em dia, quem tem mais de 5 mil seguidores no Twitter, ele tem uma chave na mão gigantesca. Por exemplo, quando você vai ligar para qualquer serviço, para qualquer saque, né? Você não vai fazer isso? Não questão de ameaça, só questão de liberdade de expressão, tá? Eu tenho 5 mil seguidores no Twitter e eu vou colocar o que está acontecendo exatamente aqui nesse tipo de atendimento. E acontece, nós temos uma ferramenta muito importante na mão e a gente tem que saber utilizar, né? E eu acho que sempre no Brasil, tá, o judiciário vai defender sempre a liberdade de expressão. É muito difícil os casos de remoção. Realmente são casos que ou você comprova toda a ilegalidade daquele ato, ou são casos que são extravagantes ali, que realmente você lendo já denota o ato ilícito, tá? Mas eu sou defensor também de utilizar as redes sociais para esse tipo de injustiças que normalmente acontecem contra os consumidores, por exemplo.